Vocês já estão vendo aqui, né, a apresentação já está exposta do Grupo Atrium, né, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E o líder é o professor doutor Carlos Eduardo da Costa Campos, ele já está aqui, inclusive, né? É um prazer recebê-los. Agradeço a todos a presença e a tarde é de vocês. Vocês podem ficar à vontade, né? O grupo pode se organizar como quiser e apresentar. Sejam todos bem-vindos. Olá, professora, boa tarde a todos. Eu agradeço pelo espaço que vocês oportunizaram para a gente. Peço desculpas, porque a gente está no período de férias aqui, então nem todos puderam participar da apresentação dos demais integrantes do grupo, mas alguns estão conosco aqui assistindo, nós temos outros membros, temos o professor Rafael Brunhara, do Rio Grande do Sul, nós temos o professor Moisés Antiqueira, que também integra o grupo, a professora Lia Bambrilha está conosco aqui, então eu espero aqui representar o nosso grupo e trazer um pouquinho das atividades que a gente vem desenvolvendo. Então, eu vou iniciar. Bom, gente, a nossa apresentação hoje consiste em trazer um pouco da história do grupo de pesquisa, do Atrium, o que nós estamos desenvolvendo nesse período e algumas possibilidades que vão ficar de acordo com algumas atividades que a gente está criando. Então, a apresentação é os projetos de ensino e extensão do Atrium FMS em tempos de Covid-19. Eu sou o professor Carlos Eduardo da Costa Campos, professor de pré-história, história antiga e medieval da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Faculdade de Ciências Humanas, e também coordeno a parte arqueológica do setor de pesquisa do Museu de Arqueologia da UFMS, e fazendo parte, né, do Atrium, do outro Atrium, o FRJ, do Programa de Letras Clássicas. Em primeiro lugar, ao conversar um pouco sobre a nossa trajetória, é importante, antes de falar do Atrium FMS, contar de onde ele se desenvolveu. Ele é um grupo de pesquisa que emerge em rede, resultado de um grupo anterior, que é o Atrium, o Espaço Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade, desenvolvido pela UFRJ, pelo Programa de Letras Clássicas. Esse grupo de pesquisa, coordenado pelo professor Anderson Martins Esteves, ele foi desenvolvido em 2012, nós tivemos várias atividades, produzimos livros, resultados de pesquisas, estivemos orientando na pós, e quando eu passei para a UFMS, em 2018, a gente criou o Atrium daqui. Ele não é uma ramificação do outro, ele nasce como outro grupo, mas que atua em rede com o da UFRJ. Então, em 2018, eu passei para o concurso da Federal de Mato Grosso do Sul, para o campus de Coxim, e lá nós começamos a desenvolver nossas pesquisas ligadas à antiguidade e ligadas ao ensino de história. Nesse grupo de pesquisa, inicialmente, liderado pela professora Dolores Pulga e eu, nós construímos as linhas de pesquisa, registramos o grupo e começamos a caminhar com as primeiras atividades. Nossas linhas de pesquisa, elas giram em torno dos discursos literários, imagéticos da antiguidade, produção, circulação e visibilidade da cultura material na antiguidade, recursos tecnológicos e pedagógicos para o ensino de antiguidade e ressignificações dela. Porém, é importante mencionar que o grupo ele migrou para Campo Grande, para a cidade universitária, agora em 2019, período que eu fui removido para assumir essas áreas aqui na capital. A equipe, ela conta com uma cooperação tanto da própria universidade, na figura do professor Leandro Eco, que é o professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, professora Natália Junqueira, que atualmente é a vice-coordenadora, atua comigo na gestão do Atrium, que é a professora do campus de Corumbá. Como professor, nós temos também a professora Dolores Pulga, que era de Coxim e migrou para o CPTL, para o campus de Três Lagoas, onde nós congregamos, agora congregamos uma nova pesquisadora, que foi a professora Cristina de Souza Agostini, de Filosofia Antiga, que entrou no ano passado e agora integra o nosso grupo de pesquisa. Além dos professores da própria UFMS, o grupo, ele, por ser interinstitucional, mantendo a tradição do Atrium anterior, nós conseguimos formar, né, parceiros com a UFRJ, com a UniOeste, com La Plata, a Federal do Rio Grande do Sul,
com a Faculdade de Saberes do Espírito Santo, a UFPEL, através da professora Carolina Kesser e do professor Fábio Vergara, que estão sempre atuando conosco, sempre nos incentivando. Tem a minha antiga supervisora do mestrado, quando eu estive estudando em Coimbra, a professora Carmen Soares. Temos a professora Camila Diogo de Souza, que agora está na UF e antes estava na Unifesp, trazendo também para a gente os debates, atualizando a gente no estudo da cultura material. Então, o grupo, ele é multifacetado. A professora Semira Miscorsi Silva, que também é uma professora muito atuante conosco, e isso possibilitou a gente trabalhar em equipe, de forma interinstitucional, sempre formando parcerias. Os alunos da graduação da gente, hoje já estão maiores, né? Temos alguns bolsistas, alguns já estão indo para o mestrado, e essa parceria interinstitucional é importante. Nós temos hoje o Sávio, que é aluno foi orientando o professor Leandro Eco, e hoje está fazendo mestrado já na UniOeste, com o professor Marcos, de lá. Nós temos o Adriano, que entrou, que era me orientando, e ele entrou para fazer o mestrado em Letras Clássicas com a professora Arlete. A Michele, também a mesma coisa. Então, a gente começou a ter também um resultado desse trabalho que a gente veio desenvolvendo nesses anos aqui na UFMS, indo para o nível de mestrado. As nossas atividades anteriores, elas vão começar antes do tempo de Covid, em 2018, quando a gente organiza o nosso primeiro colóquio. Esse primeiro colóquio ele vai acontecer em outubro, com a professora Natália Junqueira, que vai dar um mini curso e vai participar de um conjunto de palestras conosco, e a gente realiza o primeiro Diálogos no Átrio. Até então, é interessante demarcar que o campus de Coxim não desenvolvia atividades centradas no campo de antiguidade, então também foi uma certa novidade para o campus, que já teve o professor Leandro Eco, mas depois da sua saída de lá, quando ele foi para Três Lagoas, o campus ficou sem essa projeção no campo da área de antiguidade. No ano seguinte, em 2019, nós desenvolvemos outro ciclo de palestras, dessa vez voltadas para o ensino de história e a introdução aos estudos arqueológicos. Então, a primeira palestra foi desenvolvida pelo professor Leandro Eco, que tem um projeto sobre o Museu Histórico Itinerante, onde ele trabalha com a questão da simulação das peças, réplicas de peças, que ele vai utilizando com os alunos para que eles possam trabalhar o ensino de antiguidade. Também foi ministrado nessa época pela professora Carolina Kesser, da UFPEL, um curso de introdução à arqueologia do Mediterrâneo Antigo, onde os alunos da gente começaram os estudos sobre cultura material. No final do ano, isso resultou em 2 eventos. O primeiro evento aconteceu em Coxim, em setembro, que foi o primeiro encontro nacional do Átrio FMS. Esse primeiro encontro teve como tema alimentação e corpo na antiguidade. E em novembro, nós realizamos outro evento, que foi uma jornada de pesquisa e ensino em história do CEPAM, do campus de Corumbá, lá na fronteira, com o terceiro colóquio do Átrio, trazendo isso daí foi organizado pela professora Natália Junqueira, que resolveu integrar o laboratório e a gente migrou. Nós saíamos de Coxim, íamos para lá e começamos a circular nos vários campos, uma maneira de trazer, né, fazer a integração da gente e os nossos orientandos se conhecerem, começarem a produzir e começarem a ter vínculos, laços também. Como resultado dessas publicações de 2019, dessas atividades, nós tivemos o livro Sistema de Crenças, Mitos e Rituais na Antiguidade, que foi organizado pela professora Arlete José Mota e eu, e o livro Antiguidades e Usos do Passado, Temas e Abordagens, que foi organizado pelo professor Leandro Eco. O professor Leandro Eco, que ele é o diretor atual da AMPU, de Mato Grosso do Sul. Porém, chegou 2020 e começou a surgir as dúvidas. O que faremos? Como vamos manter nossas atividades? Um grupo de pesquisa novo que estava começando a desenvolver algumas atividades, ações de extensão, nesse período do Covid. Tivemos um problema imediato. A UFMS decretou que não iria suspender as aulas. Nós manteríamos todas as atividades de forma remota. O calendário continuou, as disciplinas que o ministro continuaram, e nós tínhamos que lidar com isso.
porque os alunos têm atividades para entregar, atividades complementares, e nós também tínhamos os resultados do que nós já tínhamos pensado em desenvolver. Então, começamos a discutir, a pensar, e chegamos a alguns resultados. Primeiro, foi o projeto de ensino de graduação, que é intitulado Ensino e Pesquisa sobre Antiguidade e Estudos Interdisciplinares. Então, nós começamos a fazer reuniões sobre esse projeto, trazendo os discentes, tanto do grupo como de fora, para estudarem o que é, o primeiro lugar, o que é o campo da antiguidade, quais são os tipos de fontes, de documentação, metodologias, para que eles possam começar a assimilar e entender o nosso campo. Além dessa atividade, que acabou muito mais direcionada aos meus alunos, eu comecei a desenvolver outras que tangenciassem, se pudessem tangenciar, a universidade como um todo. Então, nós iniciamos, de forma tímida, o primeiro webinário nosso, que foi com o Diálogos no Átrio, de 7 de abril, que teve a professora Cristina de Souza Agostini como palestrante, trabalhando com Édipo e a peste em Tebas. Só que pensamos em fazer essa atividade de forma direcionada aos nossos alunos. Só que isso foi crescendo mais do que a gente estava esperando, e o projeto começou a ganhar um corpo que a gente não tinha previsto. Então, foi interessante, que a gente adotou o Google Meet como plataforma, mas acabamos tendo uma projeção maior do que esperávamos. Então, foi um dos primeiros projetos que nós tivemos online, das palestras, mas também foi um problema, porque a gente não sabia ainda como lidar com isso. Então, começamos a ter que estudar formas de cadastrar as pessoas, mecanismos para construir a lista de presença e se adaptar ao modo digital. Prosseguimos com essas atividades e a gente foi para o quarto Diálogos. Esse quarto Diálogos foi interessante porque ele foi marcado por diversos problemas de conexão. Então, a gente teve que aprender também a lidar com a questão da internet, a oscilação, a tamanho, a extensão da sala. Esse Diálogos no Ato o quarto foi com o professor Igor Klein-Belchior, da UENG, e o que aconteceu especificamente? Um tema como boatos e política na Roma Antiga começou a atrair as pessoas, a sala foi enchendo, só que a gente começou a ter uma oscilação muito grande na internet e muitas vezes a gente não conseguia ouvir o que o professor estava falando, ele estava com a câmera, com o PowerPoint, e a gente não conseguia muitas vezes captar o que ele estava nos passando, o que ele estava conversando conosco. Então, a gente também teve que começar a observar e pensar mecanismos para resolver isso. Conseguimos descobrir um que funcionou até hoje conosco, que era, quando começar a oscilar, fechar a câmera, deixar só o som da voz e o PowerPoint passando. Então, a gente também começou a ter que aprender a lidar com a internet precária que nós temos. O quinto Diálogos, ele foi realizado já ligado com a disciplina que eu trabalho especificamente, que trabalhei no semestre anterior, que foi a disciplina de História Antiga Afroasiática. Então, a partir dela, eu trouxe a professora Karine Lima, da UFSC, para dialogar conosco sobre a sua pesquisa, que versa sobre a repatriação dos acervos museológicos. Ela trabalha especificamente com as peças que são egípcias, e como que essas peças são debatidas, são entendidas no processo de repatriação. Após isso, nós criamos o sexto Diálogos, que foi uma introdução à China Antiga, com o professor André Bueno, também ligado à disciplina, pensando para os alunos da graduação da FMS sobre isso, e também passou a agregar outros alunos de outras universidades. E encerramos esse projeto de ensino no mês de junho, com a professora Maria Tereza Davi João, que foi narrar sobre a questão da morte, a religião no Antigo Egito, e o professor Leandro Eco, que também trouxe uma contribuição para a gente sobre os usos do passado e a imagem do Egito Antigo. Saindo do campo dos projetos de ensino de graduação, a gente passou a desenvolver nesse período também a necessidade de um evento digital. E como que a gente ia criar esse outro evento, esse congresso? Nós
já tínhamos uma parceria com o professor André Bueno, que é quem administra o Simpósio Internacional de Ensino de História. Então, conversamos com ele e criamos uma parceria interinstitucional, o FMS, o ERJ, a UPE e a Unespar. Nos juntamos e construímos a 6ª edição desse simpósio. Lembrando que o professor André Bueno já faz desde o primeiro. A gente apenas congregou com ele, ali nos reunimos e pensamos numa atividade coletiva. E ficou sob minha tutela da professora Irã Borges, construir o simpósio de ensino de história antiga. A especificidade desse simpósio é que a gente não estava debatendo temas de antiguidade. Era pensar o tema aplicado ao ensino. Então, foi um desafio, porque muitos trabalhos que nós recebemos falavam sobre literatura na antiguidade, mas não pensando ela aplicada no ensino hoje, na sala de aula. Então, foi interessante, foi um debate grande, pensar a antiguidade, pensar a cultura material, pensar a literatura, aplicada ao ensino e à sala de aula. E deu vários resultados, a gente conseguiu em torno de umas 40 pessoas discutindo, e resultou num livro que eu vou apresentar depois. Além disso, a gente desenvolvemos também um outro projeto de extensão, esse agora em parceria com o Museu de Arqueologia. E esse projeto intitulado Catalogação e Organização de Objetos do Acervo do Museu de Arqueologia da UFMS, eles têm nos auxiliado para, quando debatemos com os nossos alunos sobre ceramologia, sobre numismática, a gente tem agora o apoio das arqueólogas, a professora Lia Brandilha e a professora Laura, que nos auxiliam com um estudo de como se conserva o objeto, como que trabalha, como que operacionaliza com ele dentro do museu. Então, a gente tem uma certa atividade prática, apesar da cultura material que a gente está trabalhando ser de outra sociedade, mas dá para o aluno a materialidade sobre o que é o vaso cerâmico, como conservar, como ele está dentro do objeto, ele está dentro do acervo. Então, a gente tem conseguido criar uma boa parceria através desse projeto. Além disso, a gente passou a apoiar o MUARC no desenvolvimento de atividades também online. E uma dessas atividades foi a primeira, desenvolvida pela professora Camila Diogo de Souza, que se chamou O que os mortos revelam aos vivos, a arqueologia funerária e o conhecimento das sociedades do passado. Isso integra um novo projeto do MUARC, que é intitulado Conversas Museológicas. Além desses projetos, nós temos um projeto interinstitucional, que é desenvolvido pelo Átrio e o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, que é o projeto de ensino e pesquisa em história antiga, desafios e novas perspectivas sobre a iconografia augustana. Essa proposta da gente, ela está trabalhando principalmente com as moedas da dinastia Júlio-Claudiana, nesse momento centrada nas moedas de Augusto, que estão na reserva do Museu Histórico Nacional. A gente já realizou alguns avanços nesse período da quarentena, que foram permitidos devido à questão online, de trabalhar, e a gente já tinha feito a análise do material no ano passado. Esse ano, basicamente, a gente conseguiu formular o banco de dados, inserir esses dados nas pranchas, fazer a revisão, que a gente começou a bater medidas, começamos a bater as traduções, começamos a analisar parte da iconografia, ainda está em desenvolvimento e a gente pretende fechar no final do ano. Esse projeto, ele é uma parceria do Átrio, com o MUARC, o Museu de Arqueologia da gente, o Museu Histórico Nacional, o Átrio da UFRJ, o LARP da USP, o banco de dados que nós temos foi fornecido pelo professor Alex Martiri, de lá, o LECA, da UFPEL, e o LISCOMP, do IFRJ. O LARP USP, ele nos criou para a gente esse banco de dados, através do professor Alex Martiri, na época. O LISCOMP, ele está fazendo as análises das moedas através de fluorescência. E ele está conseguindo encontrar a composição dos minerais que estão presentes na moeda.
O Atrium do Rio de Janeiro está nos ajudando com a parte da tradução das inscrições e fazendo todo o processo de análise dos termos em latim. E o LECA, ele tem nos ajudado principalmente com a questão metodológica da análise da cultura material. Aqui a gente tem o exemplo das moedas que nós estamos analisando. Alguns desdobramentos desse projeto de pesquisa que a gente vem desenvolvendo já resultou em 2 bolsas de pesquisa para os alunos, IBIC CNPq, uma o Emerson Bisque, que acabou agora renovando para o próximo ano, e ele está trabalhando justamente com a parte de produção dos relatórios da base de dados do Access, e nós temos o nosso PIVIC, o Luiz Miguel Pereira Lacerda, que está trabalhando com as moedas que são consideradas como falsificações, as falsas paduanas. E um desdobramento futuro disso, desse projeto de pesquisa, ao encerrar, é que nós pretendemos criar um aplicativo, onde os professores vão poder ter o acesso a um repertório temático das moedas, podendo acessar ele para aulas em casa, para aulas em sala de aula, para virar uma espécie de apoio pedagógico, um recurso didático. Além disso, nós criamos esse ano, como resultado do simpósio do professor André Bueno, um livro que foi o Ensino de História Antiga, trazendo as reflexões sobre a antiguidade aplicada em sala de aula, e o livro História em Quadrinhos, em Perspectiva para o Ensino de História, que também tem partes de antiguidade, mas outras temporalidades. Esse livro foi feito em parceria com o professor Luiz Felipe Bantin de Assumpção, do CDR de Unirio, e o professor José Maria Gomes de Souza Neto, que é o professor da UPE, do Campo de Nazaré da Mata. E ele tem como característica esse livro pensar também como os quadrinhos podem contribuir para o ensino de antiguidade, história contemporânea, história moderna, história medieval. Esse ano foi possível a gente expandir e reformular nossas redes sociais, então nós criamos o nosso site do Atrium, que vocês conseguem acessar com facilidade. Conseguimos também organizar a página, dar agora uma vida à página do Atrium, e criamos o Instagram também. Gente, sobre a nossa história, é isso, ainda é pouca coisa que a gente tem feito, mas o grupo, como é recente, a gente ainda está em fase de consolidação. Então, eu creio que é o que eu tenho para apresentar sobre a nossa história hoje. Agora eu abro para vocês para a gente poder conversar. A Milena perguntou, as moedas presentes no acervo no Museu Histórico Nacional estão disponíveis digitalmente? Milena, as moedas ainda não estão disponíveis, está passando por um processo agora de digitalização das peças do Museu Histórico Nacional, onde eles vão ficar para acesso, se eu não me engano, é pelo Google. O Google está fazendo esse trabalho de digitalização das peças. Alguns outros museus já aderiram ao projeto Tainacan, que é o que a gente vai implantar agora, por exemplo, no MUARC aqui, que é um projeto elaborado pela UNB, e esse projeto visa dar acessibilidade às moedas no formato digital. Então, no caso das moedas romanas, a gente está esperando o Google formular esse processo todo de mapeamento, digitalização, colocar na internet, para que a gente possa disponibilizar dados. Mas lembrando que as moedas e o patrimônio, é uma fala muito importante do setor de numismática da gente, do Museu Histórico Nacional, que o acervo, não existe peça minha. Eu estou trabalhando com essas peças. Essas peças não são minhas, essas peças são públicas. Então, quando você tiver uma oportunidade, passando esses tempos de pandemia, querer visitar, trabalhar, conhecer a reserva técnica, fique à vontade. Eu sou apenas um pesquisador que está trabalhando com uma parte do acervo, tá? Nós temos a professora Gisele Aires, que trabalha com as moedas da República, a professora Adriene Barão Tapa, que trabalha com as moedas celtas. Então, o Museu Histórico Nacional tem hoje um grupo de pesquisadores, cada um se dedicando a uma área, mas que não impede que outra pessoa possa analisar aquele acervo, tá? A Dani perguntou alguma coisa sobre as publicações de 2019. O acesso.
ter acesso às publicações de 2019. Como ter acesso, Carlos? Então, as publicações de 2019 já estão, algumas disponibilizadas no academia.edu. O livro Sistema de Crenças já está, se não me engano, todo disponibilizado. E o livro Antiguidade e Usos do Passado, ele vai ser disponibilizado agora no final do ano. Porque nós temos uma parceria com a editora, que é a editora Desalinho, que nossa finalidade não é financeira, é justamente divulgação científica. Então, o que a gente acordou com essa editora? Acordamos que ela vai ficar 1 ano sob tutela da editora, e depois disso a gente disponibiliza tanto na página do Atrium, como no academia.edu. A Letícia perguntou se o grupo tem uma página no academia.edu. Letícia, a gente ainda está criando a página só especificamente do grupo, mas você consegue encontrar os livros já na minha página do Academia, Carlos Eduardo Costa Campos, tá? Você pode acessar, que você vai conseguir baixar os livros que a gente produziu, os artigos, e pode mandar um e-mail para a gente, que a gente também manda, não tem problema. A Liduína perguntou se o livro das HQs para o ensino de história está disponível. Liduína, o livro das HQs ainda não está disponível, porque ele foi lançado esse ano, em 2020. Então, a gente só vai ter ele disponível, os artigos completos, né, a partir de 2021. Mas você consegue encontrar nas páginas do academia.edu, de cada autor, capítulos, que a gente liberou, a gente pediu à editora, a editora liberou para a gente, que cada autor pudesse disponibilizar o seu capítulo. E o Rafael, eu agradeço ao Rafael, a professora Tereza, a Virgínia, pelo apoio, que a gente está um grupo que temos 2 anos, então são poucas coisas ainda que a gente tem para mostrar, mas já é um caminho que a gente está trilhando. Os participantes do grupo que estão presentes aqui? Temos aqui presentes o Adriano Fagherazzi, que é nosso mestrando. Ele está fazendo agora um período de estudos na Universidade de Coimbra. Devido à pandemia, ele teve que alongar o período de estágio na biblioteca com a professora Carmen Soares. Nós temos o Leonardo, que está aqui, o Cláudio, que são nossos bolsistas, a Renata está aqui, Lia Brambilha está aqui. Além deles, nós temos que são nossos alunos do laboratório, e nós temos o professor Rafael Brunhara, que integra também o grupo, o professor Moisés, a professora Lia Brambilha está aqui, e a Milena Ogawa, que é do LECA, mas a gente também faz parte do nosso grupo como orientanda da professora Carolina Kessler, ele está sempre dando apoio também, ajuda, fazendo cooperações conosco. Muitos estão dizendo que é um trabalho considerável, né, para tão pouco tempo, realmente, né? Parabéns, professor, e ao grupo, né? Muita gente participando de muitos lugares também, né? Sim, professora. A ideia do grupo, e isso daí é uma inspiração no professor Anderson Martins Esteves, que ele sempre bateu nessa tecla, de que o grupo ele tem que existir de forma interinstitucional, ele precisa de outros para que a gente possa trabalhar em conjunto e desenvolver uma boa pesquisa, uma pesquisa que tenha chancela, conhecimento, né, de outras áreas. Então, o professor Anderson Martins, ele me ajudou muito na formulação do Atrium daqui, a partir que ele me inspirou do Atrium do Rio. Então, uma das coisas que eu primo muito é o diálogo com a arqueologia e com os arqueólogos, porque eu trabalho muito com cultura material, parte das minhas pesquisas são moedas ou as deficciones, que são os tabletes de imprecação latinos. Então, preciso muito desse diálogo. A filosofia e letras clássicas, porque não tem condições para um historiador não buscar o apoio da letras. Então, eu acho um pouco difícil a filosofia antiga. Então,
A gente tem agora, com a professora Cristina Agostini, esse apoio da filosofia, que era uma coisa que a gente tinha falta. O pessoal da Letras, na UFRJ, o professor Rafael ajuda muito a gente. Tem essa questão do latim, que eu venho batendo muito nos meus orientandos, porque a gente que está lecionando, que está trabalhando, a gente muitas vezes o historiador se pega em problemas e olha, pelo amor de Deus, eu preciso pegar agora, voltar no latim e ter que bater essa informação, como é que eu vou ver isso? Imagina os alunos que estão começando. Então, eu tento incentivar eles a não usar traduções, a aprenderem latim. Latim e grego, para quem vai estudar grego antigo. Muito bom. Tem uma pergunta aí, né, Cristina? A Cristina Zecchinelli pergunta, vocês aceitam pesquisadores independentes? Se sim, como procedo? A gente ainda não começou a trabalhar, Cristina, agregando pesquisadores independentes, porque a gente ainda está num processo de construção e consolidação interno. Então, assim, a gente ainda não abriu, porque a gente ainda precisa terminar de consolidar as bases da casa. Então, pretendemos, sim, no futuro, depois que a gente já estiver com o Atrium daqui consolidado, começar a abrir a inserção de outros pesquisadores, principalmente, hoje a internet acabou chegando, né, e a internet está mostrando para a gente, nessa fase remota, que a gente precisa aderir aos webinários, aderir a reuniões conjuntas. Olha a possibilidade que a gente está tendo aqui de ter N pessoas que, muitas vezes, se fosse um seminário num local presencial, a gente poderia não ter. Então, o alcance é maior. Então, eu comecei a dialogar muito com isso, e a gente pretende, mas nesse momento ainda não, porque a gente ainda não está com a casa toda formada. Depois que as bases estiverem sólidas, a gente, com certeza, vai ter um prazer recebê-la. A Maria Menduína queria fazer uma pergunta, né? Na verdade, não é uma pergunta, é parabenizar, porque eu percebi pela sua apresentação... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu percebi pela sua apresentação, professor Carlos, que há uma certa preocupação em um conhecimento que é adquirido na academia ser expandido para além dos muros da universidade, quando tem esses projetos de história em quadrinhos para o ensino de história. Eu achei bem interessante isso, porque vem mostrando cada vez mais a importância desse diálogo e dessa troca de conhecimento entre a academia e os professores e toda a sociedade. E também porque é um retorno nosso, né? Porque muitos saíram de escolas públicas. E por isso é que eu fiquei interessada por esse projeto de história e quadrinhos e para ter disponível. E esse projeto só me fez pensar, como eu participo do grupo Gente aqui da UFC e do Nuclas, é bom ver que além da UFC, tem outras universidades também preocupadas, e principalmente nessa área dos estudos clássicos, que é tão importante, né? Porque é daí que sai todo o conhecimento de teoria, não só da literatura, mas para as outras áreas. Achei muito interessante isso. É uma preocupação... Parabenizar, né, a todos que estão parabenizar a todos que estão percebendo a importância de nós, como educadores, de darmos a contribuição para formar cada vez mais a capacidade desses jovens que vão um dia estar na universidade, né? Maria, eu agradeço e te digo que essa é uma questão que eu tomei como meta, pensar o ensino de antiguidade, e quando falo antiguidade mesmo, porque eu não estou pensando só em história antiga, mas filosofia, literatura, arqueologia clássica, com a ajuda dos meus colegas, logicamente. Mas o que me incomodou muito nos debates da BNCC? Os debates da BNCC mostraram que a importância da nossa área, mostraram a importância dos estudos da antiguidade, mas também mostraram que durante um bom tempo a gente começou a se afastar
da educação básica, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, da mesma forma que eles se equivocaram na BNCC com alguns debates, com algumas visões, também a gente tem que fazer uma meia-culpa e assumir que nós nos afastamos, passamos a falar para si e não para a sociedade como um todo. Então, eu dei aula tanto no ensino superior, antes de estar aqui, como no ensino básico. Fui professor de ensino fundamental, dava história antiga no 6º ano e dava aula no 1º ano do ensino médio. Então, uma das coisas que eu reparei e eu comecei a perceber é que muitas vezes alguns colegas pulavam história antiga. Já iniciavam, se duvidar, a crise do feudalismo e vão embora. Ou só falava, olha, surgimento lá, falava sobre pré-história, um pouquinho, falava sobre Grécia, Roma, só citava coisas e já passava para Idade Média, porque ele queria chegar logo em expansão marítima. Isso foi causado, em boa parte também, pela nossa falta de diálogo com esses professores do ensino fundamental e médio. Então, eu acho que quando a gente trabalha com ensino, busca as escolas, tem muitos professores que vieram de lugares onde não tinham especialistas em antiguidade, então não tinham professores de antiguidade que ajudavam eles, ou prepararam eles para estar no ensino básico, dando aula sobre isso. Então, eu comecei a fazer cursos de capacitação com alguns professores. Nós estamos agora para firmar parcerias aqui no Mato Grosso do Sul com as secretarias de educação para a gente dar cursos de antiguidade, para capacitar esses professores a lecionarem antiguidade em sala de aula. Porque uma das respostas que eles nos dão para pular isso é, eu não sei. Ou eu tive, foi muito corrido, eu não entendo, então eu fiz um formuláriozinho e fui passando para eles aqui. Então, atualmente, para mapear isso, eu me candidatei e sou hoje o coordenador do PIBID daqui da UFMS, da parte de História da FAC. Né? Então, hoje eu integro o PIBID, porque o PIBID é uma boa forma para a gente também mapear essa situação da educação e do ensino de antiguidade nessas regiões. Então, eu tenho trabalhado com isso, estou com o PIBID, vou começar agora, basicamente, e a minha ideia toda é observar onde eles estão com problemas e como a gente pode atuar. Então, eu dou estágio, porque no estágio é importante para a gente poder saber como que o aluno que está indo para a escola, ele está vendo a aula de antiguidade que a gente está dando, o tema, o conteúdo, a dificuldade que o aluno tem, o aluno do ensino fundamental e médio tem em aprender temas como Roma, temas como Grécia, questão política, questão cultural, questão social. Então, o estágio nos ajuda muito. Então, trabalhando com estágio, eu tenho tido um panorama um pouco interessante, já resultou meus primeiros TCCs na FMS são de frutos do estágio, da disciplina de estágio. Uma sobre o estágio, o ensino de Roma, que ela ministrou para a área para o 6º ano, e o outro foi o livro didático. A aluna analisou o conteúdo de Roma no livro didático que era utilizado numa escola em Coxim. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer isso, porque eu não creio que a gente está, apesar da BNCC ter terminado as discussões, eu não creio que a gente está tão livre assim de outra discussão tão grande que possa ameaçar a história antiga e medieval, por exemplo. Como a gente só vai resolver isso se a gente começar a trabalhar com as escolas, mostrando a importância e uma história antiga conectada com a realidade desse aluno. Verdade, professor. Verdade mesmo isso. Obrigada, viu? Obrigada. Seus projetos são de extensão, não é, professor, também? Extensão e ensino e pesquisa. Ensino e pesquisa. É interessante relevar a área da extensão também, né? E aí se abre realmente para outros cursos, outras, né, pessoas que não são da universidade também, né? É bem mais... Isso ajuda também. Ajuda muito, professora, e eu acho muito importante, porque uma das coisas que eu converso muito com os meus alunos é a necessidade do diálogo
deles com a comunidade, deles com a realidade que eles vivem. A gente sabe que não vamos ser anacrônicos, mas o que isso possibilita ele pensar Uhum. o mundo atual? Então, eu pego a Catilinária e vamos pensar política romana. Mas o que a Catilinária abre nosso horizonte para hoje? O que pensar magia na antiguidade auxilia a gente a pensar as práticas religiosas do hoje. São diferentes, a gente não está dizendo que são iguais, mas o que conhecer sobre isso nos auxilia no processo de construção do pensamento, da consciência histórica. Exatamente. Isso aqui também nós trabalhamos bem com a extensão, né? Porque a extensão é que deu, inclusive, abertura para o estudo do grego de forma mais sistemática, como não havia na universidade, né? De uma forma sistemática, só um semestre ou dois, e você se aprofunda na extensão. No grego, no latim, com a história acontece a mesma coisa, né? Pode você fazer isso também. Muito bom. Exato, professora. E a gente aqui precisa, por exemplo, incentivar, porque nós tivemos um problema justamente desse. Nós, após a morte de um professor nosso que era de latim aqui, vários cursos de letras retiraram latim e grego. Uhum. Então, quer dizer, se a gente tivesse uma área já forte, eu creio que não teria acontecido esse processo de forma tão rápida e em vários lugares. Nós temos quase 10 unidades espalhadas pelo estado da FMS. E a gente perdeu várias áreas para o latim e grego. Então, eu estou tentando, a minha briga é uma luta que não é só pela história antiga, ela é para a gente poder revitalizar dentro da gente aqui na FMS, dentro do nosso corpo docente, professores da área de latim, de grego, porque com isso a gente consolida a área de antiguidade como um todo. Com a vida da professora Cristina Agostini, isso já ajudou bastante, que agora a gente tem uma filósofa, então a gente já tem como dialogar. E o pessoal da arqueologia do museu, do MUARC. Excelente. Né? Então, se alguém mais quiser falar alguma coisa, ou alguém do grupo também, que quiser se manifestar, né? Não mais ninguém. Professora Camila, vou deixar um beijo aqui para ela, professora do TAF, trabalha conosco há muito tempo e é outra base para a gente na arqueologia e tem ajudado muito ao Museu de Arqueologia da UFMS. O professor só queria quer dizer que para ter acesso a esses capítulos do HQ é só entrar na página, já tem os capítulos. Maria, os capítulos, você pode ir no meu academia.edu, por exemplo, lá está meu nome, aí você vai ver o nome dos outros professores. Na página, em geral, do academia deles, você vai conseguir baixar. Certo. Os capítulos deles. Isso, você não vai ter tudo na mesma página. Você vai ter que pegar pelo sumário, ver os professores que você se interessa, o artigo, ver o texto que te chamou a atenção, ir na academia dele e baixar. Porque a gente pediu para todos colocarem os textos nas suas páginas, justamente para facilitar, porque como a gente não pode colocar, devido à questão autoral e da editora, a gente não pode colocar tudo no mesmo lugar. Uhum. Obrigada, professor, pela apresentação. Belíssimo trabalho. Obrigado. Estimulou bastante trabalho aí com a questão da educação, né? Levar às escolas, muito bom. Eu acho que deu ideias bastante boas para muita gente aqui. A Liduína, que acabou de falar, ela já tem uma ideia, né, parecida com essa, e já está animadíssima. Então, eu agradeço, né? Todos nós agradecemos a apresentação. E se alguém mais quiser falar, tudo bem, temos tempo, né? Bastante tempo. Convidá-los, né, para a próxima apresentação, no dia 13, que será do grupo Proaera. Né? Tá bem? Depois nós vamos mandar a divulgação. Mas que alguém quiser falar, está aberto aqui, se alguém quiser falar mais. O professor já falou demais, né? Durante uma hora eu estou com uma voz ruim e comecei a dar aula. Mesmo que seja virtual, a gente fala muito. Tem dois aqui, ó. Moisés e o Rafael, se quiserem falar, ó, são do grupo, podem falar. Gastar um pouquinho a saliva também, né?
Estão tímidos. Ah, Moisés quer falar. Ô, Wendel. Olá, Moisés. Boa tarde, colegas. É um prazer participar da atividade. Em primeiro lugar, reforço os parabéns ao Carlos e eu gostaria de enfatizar algo que provavelmente já ficou claro para todos, mas eu acho que é ainda assim importante que se ressalte o trabalho de interiorização que o Carlos promove ao construir um novo núcleo de estudos e pesquisa e de divulgação científica de trabalhos relacionados à antiguidade como um todo. Isso é algo que talvez há 15, 20 anos nós ainda não tivéssemos essa interiorização rumo à massa continental do país, né? E o Carlos é um desses pesquisadores, desses profissionais que encampam um dos trabalhos mais importantes que eu conheço em relação a isso. Então, gostaria de salientar e mais uma vez parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido na Federal do Mato Grosso do Sul e aos colegas pela organização do evento. Ok? Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. E obrigado pela ajuda também. Pronto, mais um para falar. Vamos, Rafael. Olá, pessoal. Me ouvem bem? Me veem? Sim. Olá, tudo bem? Bom, eu o que mais vou fazer vai ser reforçar aquilo que o Moisés já falou e aquilo que o Carlos já falou, e parabenizar o grupo, né, liderado pelo Carlos, justamente pelo Carlos ser esse pesquisador que ele agrega, né, vários campos distintos e toma isso como um aspecto importante, né? Um aspecto que caracteriza, que fundamenta, vamos dizer assim, o Atrium, né? Eu acho, eu e Carlos nos conhecemos nesses grupos, nesses eventos, e uma coisa que nós sempre enfatizamos quando conversamos, né? Não é, Carlos? Sempre não pensar a nossa área de uma maneira compartimentada, né? De pensar que nós ali na letras, nós ali ele lá na história, os colegas na filosofia, todos fazemos um trabalho que se complementa, né? Que se articula, né? E que é vital, né? Imagino que assim como na UFMS, também na Federal do Rio Grande do Sul, que são áreas que estão se desenvolvendo, né, reiniciando, no nosso caso do Rio Grande do Sul, um trabalho na área de clássicas, né, se mostrando, se deixando ver, né, criando um espaço propício para o desenvolvimento dos estudos clássicos, né, e nesse sentido, eu acho que o grupo do Carlos, o Atrium, faz isso de maneira, assim, exemplar, né, o trabalho do Carlos em sempre pensar essas articulações, né. Então, era mais isso que eu gostaria de falar, reforçar aqui os parabéns ao grupo e reforçar que é uma verdadeira inspiração mesmo nesse sentido, esse tipo de articulação que o Carlos busca e faz muito bem, né? Então, obrigado, parabéns, Carlos. Obrigado, meu amigo.